Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje teremos a nossa escola vivencial numa quarta-feira. Boa noite. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Regina. Paz e bem. Paz e bem, Marcos. Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na santa paz. Boa noite, pessoal. Euzélia já deu boa noite aqui. Carlos Eduardo, meu querido cunhado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma escola vivencial. Hoje, por um acaso, a nossa escola vivencial foi adiada de ontem, né? Por problemas técnicos. Por problemas técnicos, nós não conseguimos fazer a nossa escola vivencial ontem. Mas hoje estamos aqui com toda a força, com toda a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né, Marcos? Firmes e fortes para fazer hoje, fazer bem feito, não é? Então, vamos iniciar a nossa escola vivencial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos aqui dar boa noite a Graça Silote, a Lucileide Ramos, Dona Isabel, Risélia, seu Antônio de Itamaraju, a Leia, minha querida irmã, Edmundo, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos nos assentando, vamos nos acalmando. Vamos hoje ter um tema maravilhoso, um tema que vai trazer para nós muito conhecimento sobre a estrutura da nossa Igreja Católica. Um tema belíssimo. Nosso querido Padre Moisés estará conosco dentro de alguns instantes. Então, agora eu gostaria de convidar todos para que a gente fosse ler o Evangelho de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 23, versículo de 27 a 32. O Evangelho de hoje, Mateus 23, de 27 a 32. Vou colocar você aqui, Marcão, para você ouvir esse Evangelho, viu? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos seus sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, a boa notícia que Jesus nos traz na noite de hoje, está intimamente ligado com a leitura de ontem, a continuação
do capítulo e dos versículos seguintes do capítulo 23 de São Mateus. Todo texto tem um contexto onde ele foi escrito. Contexto político, contexto social, contexto religioso. O texto escrito lá provavelmente foi escrito para atender a uma necessidade, atender a um problema da comunidade de Mateus. Mas ele serve para cada um de nós. Nós vivemos um momento muito difícil da nossa igreja, da nossa sociedade. Vivemos dificuldades imensas de nos entendermos enquanto seres humanos, de nos entendermos enquanto cristãos e termos uma sintonia profunda com a mensagem e a originalidade dos ditos e feitos de Jesus. Provavelmente, a comunidade de Mateus estava com problemas graves sobre fidelidade à mensagem do Mestre. Também estava com dificuldade de entender o propósito do cristianismo. E essa comunidade lança a mão da memória da pessoa de Jesus. E aí, primeira pergunta para nós nos fazermos nesta noite enquanto cristãos. Tenho eu buscado fazer memória a partir dos evangelhos da pessoa de Jesus? Tenho eu buscado entender genuinamente essa mensagem que Jesus nos faz? Porque me parece que existe um cristianismo às avessas, muito distante dos ditos e feitos de Jesus. Talvez o que sofria a comunidade de Mateus, que fez Jesus fazer essas tão duras palavras, dizer tão profundas verdades para abalar. Chamou de hipócritas, de sepulcros caiados, né? O sepulcro bonito por fora, mas por dentro cheio de podridão. Então, é uma mensagem que deve ecoar no coração de cada um de nós. Como tem sido a minha vivência de ser cristão? Tenho eu sido fiel? E aí, Jesus diz muito claramente, mais distante que nós tenhamos que ter da lei pela lei, dos preceitos pelos preceitos. Esses são importantes se eles nos conduzem à vida e uma vivência de fidelidade ao Evangelho e também de uma vivência profunda da misericórdia, da compaixão e do cuidado. Então, que nessa noite possamos entender profundamente essa mensagem de Jesus. Tenho eu, enquanto cristão, tenho eu sido fiel a essa mensagem? Tenho eu buscado ser espelho e memória viva desse Jesus que tanto fez e cuidou, principalmente dos mais necessitados? Essa é uma pergunta que fica, Regina, para a noite de cada um de nós. E a noite de hoje, mais do que nunca, para aprendermos um pouco mais sobre a nossa igreja, porque é um jargão próprio até do Movimento Possível, não sei de quem é cunhada a frase, mas a gente diz que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E mais importante, né, do que seguir preceitos e normas é fazermos esse mergulho na pessoa de Jesus e entendermos a partir dele como é verdadeiramente ser cristão e ser humano. Quantas perguntas, né, Marcos, que nós cristãos precisamos nos fazer sempre, porque respostas, elas existem, mas a gente não deve deixar de nos perguntar sempre, como eu estou sendo assim, como eu estou sendo assado, como eu reajo diante disso, daquilo, porque o projeto de Deus na nossa vida, ele é claro, mas às vezes a gente não compreende. E nós nos perguntando, Marcos, a impressão que se tem é que a gente busca uma compreensão mais clara desse mistério todo, né? Perfeitamente. Mas eu te digo, você fala uma coisa realmente importante. O evangelho é simples e claro. Nós complicamos. Nós criamos regras, nós criamos o pode e não pode, quem pode participar, quem está dentro, quem está fora. Somos nós que criamos, não foi Deus, nem Jesus. Jesus simplificou ao máximo para que nós possamos ou pudéssemos participar efetivamente de maneira muito pontual da sua vida e da vida da comunidade. Mas nós criamos regras, problemas, e aí, gradativamente,
paulatinamente nós temos nos afastados dessa originalidade da mensagem de Jesus. Então, urge que o nosso cristianismo, o nosso ser católico, esteja sempre em sintonia com essa mensagem primeira de cuidado, mas de fidelidade a uma vida vivida de maneira plena e em busca do outro. Muito bem. Ô, Marcos, muita gente aqui chegando, pessoal de Itamaraju aqui, Eliene, Celes, Rubiene, sejam todos bem-vindos, gente. Marieni, que prazer ver vocês aqui conosco. Nós temos aqui Benilton, que está conosco, temos a Rose, de Porto Seguro, que é da Diocese de Eunápolis, Elma, nossa querida Elma, sejam todos bem-vindos. Pegando um gancho na fala de Marcos, em cima das dificuldades que nós temos de compreender aquilo que é simples, de compreender aquilo que é fácil de ser compreendido e que nós complicamos, nós teremos hoje uma mensagem que vem nos ajudar a compreender um pouco mais a nossa igreja, que é o magistério. Nós vamos conhecer um pouco mais do magistério da Igreja Católica. E, para isso, nós temos a presença do nosso querido assessor eclesiástico, Padre Moisés Porcino. Boa noite, Padre. Seja bem-vindo. Boa noite. Decolores. Viva a vida! Viva a vida, Padre. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Nós gostaríamos de nos colocar de uma maneira humilde, né, diante da sabedoria divina, que é tão grandiosa e que abarca tudo que a gente conhece e que a gente vive. Então, não se pode negar o valor do conhecimento. Conhecer é sempre importante. A leitura, o estudo, faz parte da integração de se conhecer, para se ter a noção básica do que Deus quer de nós. Então, Jesus Cristo, ele é princípio e fim, o alfa e o ômega. Então, Jesus Cristo é tudo. Na teologia, a gente aprende Jesus, sendo Deus, ele é. Né? Então, ele é todas as coisas. Então, a Escritura Sagrada é apenas um básico daquilo que ele representa para todos nós. Então, ele é bem mais do que isso. E a gente vai ver que a própria Escritura Sagrada, no livro do Evangelho de João, na sua conclusão, ele diz isso. Nós convidamos a ser lido esse capítulo 20, versículo 30 e 31 do livro de João, do Evangelho. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creais em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, a gente percebe aí que Jesus fez muito mais coisa do que nos é apresentado na Escritura Sagrada. Então, ele é bem mais. Jesus é o princípio da nossa fé. É a palavra feito homem, o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Então, portanto, Jesus Cristo é intemporal. E a sua verdade é imensurável, não se mede. Né? Jesus é sempre mais por ser Deus. Né? Então, nós devemos, na fé, buscar esse entendimento que é necessário para que compreendamos Jesus Cristo é os seus princípios de vida, de santidade, que
refletem o projeto de seu reino, o reino de amor, de paz, de justiça e de perdão. Na fé não é totalmente diferente essa busca do conhecimento. E o aprendizado não precisa se traduzir exclusivamente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus revelada aos homens. O próprio Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos por escrito. São Paulo escreveu as suas cartas apostólicas, aquelas comunidades, organiza os cânones do Código de Direito Canônico para que sejam observados pelos sacerdotes e pelos fiéis. Aí a gente vê que o próprio Jesus Cristo, nos seus evangelhos, delibera esse poder executivo, legislativo e judiciário à igreja, quando convoca Pedro para ser o princípio da igreja, estar à frente da igreja. A gente pede que se leia Mateus 16, 13 a 20. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros dizem que é Jeremias e um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí a gente percebe esse poder, né, entregue ao próprio Pedro para reger a igreja, como administrador da igreja. Aí vem a questão do magistério da Igreja Católica. Vem do latim magisterium. Refere-se à função de ensinar. É própria da autoridade da igreja. E que, por isso, deve ser obedecido e seguido pelos demais católicos. O significado da palavra magistério possui variantes conforme o contexto em que é utilizado e ao longo da história da Igreja Católica. Segundo a encíclica Veritatis Splendor, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado exclusivamente ao magistério vivo da Igreja, ao Papa, aos bispos, em comunhão com ele, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Portanto, a função do magistério da Igreja deve ser exercida mediante os princípios básicos da nossa fé. O magistério da Igreja definiu quais os livros que fazem parte do cânone das Escrituras. A Igreja Católica não tira só da palavra escriturada
a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas, querendo isso dizer que as tradições oral, escrita, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Então, existe essa sucessão apostólica, o Papa que sucede ao outro. Depois de Pedro como primeiro Papa, vieram 266 papas, o nosso Papa atual, Papa Francisco. A gente vê essa sucessão apostólica que dá autenticidade à Igreja, como magistério, como educadora, como aquela que deve estar à frente, conduzindo os fiéis cristãos para a santidade e a perseverança na fé. Existem 2 tipos de magistérios exercidos pela Igreja Católica: o ordinário, exercido continuamente pelos bispos, pelo Papa, através das encíclicas e outros tipos de documentos e de meios, mas que não está imune ao erro. Mas, mesmo assim, o magistério ordinário, deve ser reverenciado pelos fiéis em termos de vontade e razão. O fato de não estar imune ao erro não significa que, de fato, os possua. O magistério ordinário torna-se infalível só quando o Papa e o Colégio Episcopal, dispersos por todo o mundo, concordarem em emitir uma sentença definitiva sobre a fé e a moral aplicada a toda a Igreja. O extraordinário, exercido somente em situações pontuais e necessárias pelo Papa ou por todo o episcopado reunido em torno do Papa, no concílio ecumênico, quando se trata de juízos. O extraordinário, exercido somente em situações pontuais. Se, contudo, houver um choque entre o ensinamento papal ordinário e o ensinamento extraordinário, mas não dogmático, de um concílio ecumênico, deve ser obedecido o ensinamento do concílio ecumênico, porque este magistério expressa a posição do Papa e do colégio episcopal vigente na nossa caminhada de fé. Portanto, nós devemos escutar o nosso Papa, nos colocar posicionados com ele nessa nossa caminhada de fé. E aí, sem medo de erro, somos cobertos pelas asas do Espírito Santo de Deus. Isso nos dá a proteção necessária para a nossa caminhada de fé. O magistério da Igreja é a central de ensinamento oficial da Igreja, incluindo o Papa e os bispos em união com ele. Não é raro ouvir um católico se referir ao magistério da Igreja. Mas o que é isso, afinal? O que ele faz? Em termos simples, o magistério é a sede do ensino. O ensino de função e autoridade. Não no sentido de um escritório propriamente dito da Igreja, que consiste no Papa e nos bispos em união com ele. São eles que têm a tarefa de interpretar as Escrituras e fazer julgamentos sobre a tradição dentro da Igreja, fazendo declarações oficiais sobre a autenticidade
de tais tradições. Então, nós temos também a tradição. A gente já sobrevive a 2020 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma história continuada desse apostolado da igreja que vive essa dinâmica de nossa fé. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Esta tarefa, dada aos apóstolos e a São Pedro por Jesus Cristo, pode ser vista no Novo Testamento, e especificamente nos Atos dos Apóstolos, onde surgiu uma disputa sobre a admissão de gentios na comunidade cristã inicial. São Pedro teve uma visão em que foi instado por Deus a aceitar os impuros. Depois declarou: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo dos gentios é um exemplo de como Pedro e os apóstolos encontraram uma nova situação na qual eles tiveram de discernir qual ação seria correta a se tomar. Inspirados pelo Espírito Santo, eles foram capazes de fazer uma proclamação que interpretava a palavra de Deus de maneira autêntica. Os católicos acreditam que o Papa e os bispos, em união com eles, são dignos de confiança dessa tarefa. Por causa da promessa de Jesus Cristo de enviar o Espírito Santo sobre eles, orientando-os no processo de proclamar certos dogmas e de julgar a autenticidade de certas tradições. Então, verdades teológicas que vão sendo reveladas no tempo. Deus vai desvelando, tirando os véus, e nós vamos vendo com mais clareza o que Ele quer da nossa caminhada de fé na igreja. Todo o conceito de magistério depende dessa crença que advém da promessa de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco, é o Espírito da verdade. João 14, 16, 17. Jesus Cristo, Ele não nos deixa órfãos, nos dá o Espírito Santo, que estará conosco até o fim dos dias, mantendo a tradição da igreja. Depois, a igreja se organiza também e faz o primeiro concílio de Jerusalém para ver a questão da inserção da igreja. Os escribas, os mestres de Jerusalém queriam que a circuncisão fosse um princípio de inserção na igreja. Então, se reúne no primeiro concílio de Jerusalém, que acontece 49 anos depois de Cristo. E eles discutem sobre vários assuntos, além da circuncisão. A gente pede agora que se leia para nós Atos dos Apóstolos 15, 28, 29. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável:
que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Muito bem, aí a gente vê os princípios que foram discutidos em concílio e posicionados pela igreja a favor ou contra determinadas práticas que se tinham na caminhada de fé. Depois nós voltamos cá para o ano de 1962, né, que nós tivemos o Concílio Vaticano II, que reger as leis atuais da Igreja. O concílio conduziu assim a caminhada de fé da Igreja e produziu 4 constituições, 8 decretos e 3 declarações. Entre os documentos conciliares, os mais famosos são Lumen Gentium, sobre a identidade e a missão da Igreja, Dei Verbum, sobre a revelação divina, Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo, Sacrosanto Concílio, sobre liturgia, Unitatis Redintegratio, ecumenismo e diálogo cristão, Ad Gentes, missão da Igreja, e Intermirífica, sobre os meios de comunicação social. Entre os vários decretos e leis, a gente conhece bem esses que foram citados, para que a gente possa perceber a grandeza do compêndio do Vaticano II, que surgiu nesse Concílio do Vaticano II para orientar a nossa Igreja caminheira. Desse compêndio surgiu o Catecismo da Igreja Católica e também a renovação do Código de Direito Canônico da Igreja, suas leis e decretos, penas para o não cumprimento das determinações da Igreja. E cada diocese também cria suas próprias normas, sempre embasados no direito da Igreja, do Código de Direito Canônico da Igreja, no Catecismo, no Compêndio e na Sagrada Escritura. Nós temos aqui o Diretório Litúrgico Sacramental da Igreja Particular de Teixeira de Freitas. E temos também o Diretório de Teixeira de Freitas, Caravelas, Bahia. Diretório Administrativo, Estatutos, Regimentos, Subsídios Pastorais. Então, tudo isso aqui rege a nossa Igreja em seu governo. O bispo governa esse território que foi designado a ele para estar como um pai encaminhando seus filhos para a salvação. Então, tudo isso nos faz perceber que a Igreja tem princípios. Ela é firmada sob essa rocha firme que é o próprio Jesus Cristo. Sim? Ô, padre, então assim, conhecendo o magistério da nossa Igreja, então, o que realmente compõe esse magistério da nossa Igreja? O que compõe? Os componentes da Igreja, né? O magistério é composto do Papa, que é o sucessor apostólico de Cristo, e de todo o colégio episcopal. Todos os bispos, né, da Igreja, eles compõem, assim, o magistério da Igreja. E direcionam
os fiéis, os padres são extensão desse magistério da igreja nas comunidades. Então, nós estamos como extensão dos bispos nas comunidades paroquiais, nas paróquias, mas o poder mesmo se refere ao Papa e aos bispos, e todos aqueles que são encarregados por eles. Marcos? Seu microfone. Muito bom. A noite de hoje, uma noite de esclarecimento sobre a nossa fé católica, que ultimamente tem recebido muitas notícias diversas, pesadas, desvios e tudo mais, e mais do que nunca nós precisamos reafirmar essa nossa fé. O senhor inicia a sua conversa dizendo que a gente precisa conhecer. Conhecer é importante para que nós não vinculemos a nossa fé a uma pessoa, mas a história da própria igreja, a história que Jesus, né, pontuou de maneira muito bela e que, através da sucessão apostólica, chega até nós. Não é raro a gente ver os usos indevidos da própria palavra de Deus e da própria igreja para justificar pautas políticas, para justificar situações adversas. Então, eu acredito que eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, a importância de nós católicos nos debruçarmos sobre a nossa fé, sobre a história da nossa igreja, de conhecê-la profundamente para que possamos amá-la cada vez mais e que não vinculemos a nossa fé a A ou B, a pessoas que usam de maneira equivocada, né, os cargos que têm, muitas vezes, para disseminar inverdades e para criar, na verdade, cisânia entre a própria igreja, e aí a gente fala sobre o Papa Francisco, quantas perseguições tem sofrido o Papa Francisco por conta esse desejo de fazer uma igreja em saída, uma igreja samaritana, uma igreja que esteja próxima a todos. Bem, a igreja, ela deve se posicionar sempre como Jesus Cristo, dado como fundamento. Então, não se concebe uma igreja fora dos princípios evangélicos de Jesus. Então, a igreja tem que ser acolhedora, tem que estar sempre se inteirando das verdades da fé. E é importante que a gente saiba os dogmas da igreja, conheça os documentos da igreja, esteja sempre aprofundando a nossa fé no compêndio do Vaticano II, entenda os sacramentos da igreja, as suas leis, os seus decretos, que a gente possa aprofundar todos os livros que a igreja determina para a sua ação administrativa também, né, como princípio básico e referência dele nas nossas atitudes como comunidade, como povo de Deus. Isso é importante. Isso se dá na família e na comunidade. O primeiro celeiro vocacional é a família. Então é de lá que nascem todas as outras vocações. E é lá que a gente deve ensinar as primeiras lições de fé aos nossos filhos. Então a catequese tem um valor muito importante na vida dos cristãos, na vida de todos nós. E a catequese é constante na nossa vida. Então a gente vai se inteirando cada vez mais. Às vezes a gente fala, mas catequese é coisa de criança. Não, nós somos catequizados a cada dia de nossa vida. A igreja tem como princípio de fé a leste divina, a leitura diária, constante da palavra de Deus. A Bíblia deve ser o livro de cabeceira na nossa caminhada de fé. Às vezes a gente fala, mas eu sou cristão, não leio a Bíblia, não é?
Então, se a Bíblia é a palavra escrita para a gente precisa entendê-la mais, aprofundar essa palavra de Deus na nossa caminhada de fé, para que ela corrija as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos delitos. É como no espelho, né? A gente olha no espelho e vê as nossas imperfeições. Na Escritura Sagrada, assim, a gente olha e vai entendendo, né, o que ela vai querendo corrigir na nossa vida, na nossa caminhada. A importância de tudo isso em nós. E tem mais alguma questão? Hein, padre? Então, assim, o senhor fala que o magistério ele é composto do Papa, dos bispos. E aí também o senhor citou que o primeiro concílio que aconteceu foi o concílio de Jerusalém. É isso? Então a gente vai entendendo que a partir daí a igreja foi fazendo seus documentos. É isso? Exato. Então, assim, e o concílio, é interessante que se fique claro que o concílio de Jerusalém ele está citado na Escritura Sagrada, na Bíblia. Então, João 20, né, a gente vê que está lá. Em Atos dos Apóstolos 15, de 28 a 29, a conclusão. Mas tem um texto sobre o concílio de Jerusalém. Né? Então, aí eu queria só entender o seguinte, padre. Eu estou até aqui, ó, com o catecismo, que né, agora ele está de capinha amarela. Nós também temos aqui, ó, o Código de Direito Canônico. Então, isso aqui tudo foi criado, foi escrito pelos nossos papas que passaram, como o mesmo citou, 266 papas, e pelos bispos. Tudo isso para ajudar a Igreja Católica a ensinar os fiéis, seria isso? Os princípios básicos da nossa fé. Então, devem ser ensinados sempre com fundamento nos documentos da igreja. Ninguém pode ensinar por si mesmo no achismo, eu acho isso. Então, tem que ter fundamento de fé. E o fundamento está determinado nos documentos da igreja. Então, por isso, a orientação eclesial é sempre importante na vida do cristão. A gente precisa ouvir o Papa, os bispos, o clero, porque eles nos orientam conforme os princípios da igreja. Para a gente não cair em erros que nos fazem pecar por negar a nossa fé. Então, é bom estarmos sempre atentos aos critérios de Deus. E, para finalizar, a gente pega aqui o nosso Papa Francisco, né? O que ele diz? Quero uma igreja pobre para os pobres. Esta foi uma frase que marcou o início do pontificado do Papa Francisco. Curiosamente, a mesma frase foi dita por João 23, antes de convocar o Concílio Vaticano II, há quase 60 anos, né? 58, por aí. Em 1958, a Igreja sofria pela morte do Pio XII, que havia tido uma atuação importantíssima, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial. Escolheram o cardeal Ângelo Roncalli, já idoso, experiente, para se tornar o Papa. Porém, João 23 surpreendeu todos, convocando o concílio e dando início a uma grande revolução no seio da igreja. Então, o Papa, que era para ser transitório, fez essa grandeza da igreja. Né? Ele pega tudo isso no concílio, revê leis, revê a caminhada da igreja,
e formula, né, esse princípio que hoje rege a nossa igreja, que está aqui no Concílio do Vaticano II, Compêndio do Vaticano II. Então, a gente vê que a importância de uma igreja atuante, uma igreja viva, né, que deve se manter sempre fiel a esse compromisso. Uma igreja de braços cruzados não tem sentido nenhum. Então, a igreja deve ser atuante, deve ir ao encontro dos fiéis, principalmente da... Marcos, você queria fazer alguma pergunta para o padre? Parece que a internet dele travou, né? Exatamente. Me parece que sim. Fala aí, Marcos. Não, ele menciona a catequese, né? De repente eu ia pedir para ele comentar um pouco mais sobre o novo diretório da catequese, que faz parte desse conjunto de ensinamentos da igreja, em vista, né, de nos tornar cada vez mais próximos da mensagem de Jesus, e a ideia de desvincular uma ideia errônea, que muito tempo se tinha na igreja, de que se fazia catequese para obter sacramentos. Isso tem que ser superado, mais do que tudo, porque quando se termina, então, a catequese, quer dizer, acabou tudo que a igreja pode nos ensinar. Não, a gente precisa de uma catequese que seja continuada, que ensine o nosso povo, ensine as nossas crianças, ensine os adultos a serem cada vez mais próximos da pessoa de Jesus Cristo. A igreja, mãe e mestra, tem essa função, essa obrigação primordial de nos levar a Jesus, nos levar a fazer essa experiência profunda com esse Jesus de Nazaré, esse Jesus pobre, um Jesus cuidadoso, um Jesus não diferente à necessidade e à dor dos outros. Então, todo cristianismo que se preze tem que ter como base esse Jesus. E a igreja não é diferente. Me lembrar aqui, que essa semana eu vi uma citação de Leonardo Boff, ele faz uma pergunta ao Dalai Lama de qual é a igreja melhor. Qual é a igreja melhor? A melhor igreja. E, para surpresa dele, que ele achava que o Dalai Lama diria para ele que a igreja melhor seria o budismo tibetano, a igreja a qual o Dalai Lama faz parte, e o Dalai Lama simplesmente disse para ele: a melhor igreja é aquela que te faz melhor. Então, oxalá que essa noite, aprendendo um pouco mais sobre a Igreja Católica, que ela nos faça cada vez mais cristãos melhores, pessoas melhores comprometidas com a verdade, com a vida e com a humanidade. Hein, Marcos? Eu acredito que a internet do nosso padre caiu, porque ele saiu aqui da minha tela, mas a gente pode ver que ele já estava finalizando, né? O que ele trouxe para explanar para nós. Pode ser que surgisse mais algumas perguntas aqui do nosso público que está assistindo. Mas ficou bem claro para nós que todos esses documentos que ele mostrou aí, Marcos, mais o direito canônico, o diretório da catequese, como você cita aí, então tudo isso faz parte e ajuda na nossa catequese. Foi isso que a gente compreendeu, né? Exatamente. Eu até me lembro agora uma das escolas vivenciais presenciais com o nosso irmão Antônio Neto, e ele diz uma coisa que é interessante, a gente tem que levar isso sempre em conta. Todo católico, ele não pode afirmar sua fé apenas com a palavra de Deus, só com a Bíblia, porque nós temos a tradição e temos o magistério. Isso conta muito, há muitas coisas, e aí a primeira citação que o padre pede para que se faça é que muitas coisas foram feitas e muitas coisas foram ditas que não está ali, mas faz parte da história da igreja. Então a Igreja Católica é lindíssima e belíssima, e o padre resgata isso, traz para cada um de nós entendermos a Igreja Católica não em si mesma, mas como uma mãe e mestra que nos conduz cada vez mais ao amor primordial e infinito à pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que essa é a mensagem da noite de hoje,
A igreja que nos conduz à pessoa de Jesus. O padre Moisés, parabéns, foi muito feliz em suas colocações. Estamos aqui preocupados, sua internet tinha caído, será que o padre concluiu tudo o que era necessário? Ô, padre, eu queria aproveitar o gancho aqui de Marcos Paulo sobre o amor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, padre, sobre o amor que nós, católicos, devemos ter pela nossa igreja. Porque nós às vezes, nos afastamos, nos magoamos com certas atitudes, mas o que a gente vê nos evangelhos, na Bíblia, é que nós devemos ter amor para com a nossa igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa postura do católico. Se a gente deixa a igreja de lado, a gente se torna apóstata. Isso Então, a gente não pode deixar a igreja. Temos que nos manter firmes na nossa fé. E aí Deus vai possibilitando a nossa integração como filhos de Deus. E é importantíssimo isso. Jesus se fez homem como nós, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, somos essa grande família dos filhos de Deus. E isso é muito bonito, né? Deus nos escolhe como membros de sua família. Então, nós devemos abraçá-lo sem questionamentos. Porque a igreja não é apenas o princípio humano. Jesus Cristo, como santo, faz da igreja santa. É pecadora porque nós somos pecadores, né? Então, por isso mesmo, a gente não deve se debruçar sobre erros cometidos por homens limitados. O homem que confia no próprio homem se decepciona, mas o homem que confia em Deus, né, terá a plenitude da vida. Isso é que é importante, né? Interessante, padre, que o senhor diz aí que Deus, ele, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente se aborreça, mas nós devemos nos manter firmes, não é isso? E que Jesus, o senhor acabou de falar também, padre, que Deus, lá no Evangelho, Jesus subiu, mas mandou o Espírito Santo para não nos deixar só. Não é isso? Para não nos deixar só. Por isso eu digo, né? A igreja é amparada pelas asas do Espírito Santo. Isso é bonito, então, né? Eu gostei quando o senhor disse aí agora há pouco que o Espírito Santo, Deus, ele vai agindo em nós para fazer com que a gente compreenda aquilo que às vezes a gente não está compreendendo, né, padre? Exato. E é interessante, aqui a gente tem... Deixa eu ver. Está vendo o quadro? Sim, o mestre, sim. O mestre divino. E a gente, na oração vocacional da diocese, a gente fala dele. Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem. Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Então, a igreja, ela tem que ser esse vínculo de unidade, de perseverança no compromisso da evangelização a toda a humanidade, a todo o povo de Deus. Jesus estará sempre conosco, sempre à nossa frente. Ô, padre, eu ouvi... O senhor agora pode chegar no meio, padre, para o senhor aparecer. Aê! Eu ouvi também, um dia desses, viu, Marcos Paulo? Uma live com o Leonardo Boff, quando perguntaram para ele, padre Moisés, o que era espiritualidade? E ele disse que a espiritualidade
É tudo aquilo que faz de você uma pessoa melhor. É aquilo que faz de você uma pessoa melhor. E eu fiquei, assim, feliz demais de ouvir falar isso. Porque quando nós temos a nossa caminhada, a nossa leitura bíblica, as nossas missas, as nossas formações, como nós temos na escola vivencial, nós precisamos ir melhorando a cada passo que a gente dá. Então, se eu não consigo melhorar, se eu não consigo mudar os meus sentimentos, se eu não consigo mudar os meus pensamentos em relação às situações adversas, é porque eu ainda não estou deixando o Espírito Santo agir em mim. Seria sim, Padre Moisés? Olha, a gente pede a todos os católicos cristãos que tenham seu momento de espiritualidade pessoal. Isso é muito, como é que se diz, confortante para a nossa caminhada de fé. Às vezes tão turbulenta, né, cheia de dificuldades, mas ele vem dar essa ternura por causa da espiritualidade pessoal. Né? E aí a gente nos leva a ter também esses momentos de espiritualidade em família, nosso lar, na nossa casa, e, consequentemente, nos encaminhando para a espiritualidade como igreja, né? Os nossos templos, as lives, as missas participativas nos sites. Então, tudo isso é muito importante na nossa caminhada de fé. Nós somos limitados, mas juntando as nossas forças, somos capazes de fazer transformações grandiosas na caminhada de fé de toda a humanidade. Só depende de nós. Se cada um fizer sua parte, tem um canto que diz: uma só varinha é tão fácil de quebrar, mas ajunte um feixe, você pode até suar. Então, é difícil de romper quando há um grande número de pessoas com o mesmo ideal, uma só fé, né, numa mesma doutrina, caminhando com Jesus Cristo. Somos fortes e devemos amar a nossa fé, amar a nossa igreja e nos colocar sempre a serviço, em prontidão, a fazê-la concluir os projetos de Jesus na nossa caminhada. Deus nos abençoe, né, e proteja a todas as famílias, a cada membro do MCC, Movimento de Conselho de Cristandade, que possa nos orientar. Sempre é interessante, porque o concílio ele preocupa com os ambientes, né? E isso nos leva a perceber, né, que na nossa casa a gente pode ser igreja, no nosso trabalho também. Qualquer situação a gente pode dar testemunho que somos de Jesus Cristo, que devemos primar pela santidade, pela paz, pelo amor, pela justiça e principalmente pelo perdão. Às vezes é tão difícil a gente perdoar, não é? Mas em Jesus Cristo somos capazes de superar todas as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Ô, padre, tem um pessoal aqui assistindo a live, a nossa live. Eu não conheço, mas eu acho que conhece o senhor. Está deixando aqui umas mensagens bonitas. Eliana Silva Ferreira, saudades do senhor, Padre Moisés. Deixa eu ver se aqui o senhor conhece. Saudades, Padre Moisés. Feliz demais em vê-lo. Um abraço de nossa comunidade Nossa Senhora da Graça, São Paulinho. Viu? Colocou aqui. Nós temos aqui Maria Catarina Artêmio, de Itamaraju. Essa aqui também, padre, ó, Luciete Gonçalves. Padre Moisés, que bom assistir essa live. Saudades. Viu, padre? As pessoas aqui, Lourdes lá de Itamaraju, padre. Lourdes Reis. Glória a Deus, Padre Moisés. Eliana também colocou aqui, nossa, que prazer ver o senhor. Enfim, padre, as pessoas ficaram muito felizes de estar vendo o senhor, estão todo mundo com saudade, afinal está todo mundo trancado, né, em isolamento,
mas os elogios foram muitos aqui, gostaram muito da sua explanação, dos nossos questionamentos. E, assim, o Movimento de Cursilho, ele preza muito por essas lives, por essas escolas vivenciais, né, com esses temas, padre, porque vem esclarecer dúvidas que nós precisamos tirar. São conhecimentos que nós precisamos ter, nós precisamos adquirir esses conhecimentos. O que adianta, padre, ter um livro dessa grossura e a gente não tem, não sabe para que serve? Exatamente. Então um bate-papo desse, para nós, ele é muito rico. Nós tivemos aqui, padre, 30 pessoas assistindo, chegamos até a 36 pessoas assistindo a gente, né? Então, nós estamos chegando ao final, padre. Eu não sei como é que está o seu horário, se o senhor já quer se despedir e sair, ou se o senhor aguarda... pode falar. Eu despeço com uma bênção a todos os internautas, a todos os que estão nos assistindo e a todos os que poderão nos assistir ainda essa live. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Um prazer falar sobre o magistério da Igreja Católica. Nós gostaríamos de te agradecer, padre. Para nós foi um prazer enorme ter o senhor aqui. Esperamos tê-lo outras vezes. Espero que o senhor também tenha gostado de falar conosco, viu? Eu gostei muito. Tchau. Então tá bem, padre. Um grande abraço para o senhor. Fica com Deus, viu? Então nós vamos aqui, né, Marcão? Gente, nós já estamos chegando ao final. Nós temos uns avisos. Quase não tivemos perguntas, aliás, nós não tivemos pergunta nenhuma, Marcos. Eu acredito que nós fizemos as perguntas que o povo gostaria de ter perguntado. Mas foi muito bom, né, Marcos? Foi muito bom o bate-papo com o Padre Moisés, né? Certeza. A ideia dessas lives não é a gente já fala isso umas quantas vezes, né? Não é a gente esgotar o tema, mas é criar em cada um que ouviu e que ouvirá essa live depois, posteriormente, o desejo de pegar os documentos da igreja e se aprofundar um pouco mais na história. A gente falava desde o início que ninguém ama aquilo que não conhece, e isso é importante, porque a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. E quando a gente conhece, a gente não se apega a pessoas, né? Fulano, Cicrano, Marcos pode errar, Regina pode errar, mas a minha fé não está vinculada nem a Marcos, nem a Regina, nem a padre, nem a bispo. Mas minha fé está vinculada na pessoa de Jesus Cristo. E aí vale a gente lembrar, o padre falou no finalzinho algo muito importante. É difícil nós aprendermos a perdoar. Eu tenho visto aí nas redes sociais quantas pedras estão jogando no padre lá de Trindade. Quer dizer, é um ser humano, embora seja padre, tenha o sacramento da ordem, mas não deixa de ser humano. E até que tudo se prove, que tudo se resolva, existe a prerrogativa da inocência, que a gente não sabe se de fato as coisas, né, que aconteceu. Mas mais do que isso, é pedido a cada um de nós o cuidado e a misericórdia, o olhar do samaritano diante das misérias das pessoas, né? Isso pode ser comigo, pode ser contigo, pode ser com qualquer um de nós. Então, é importante que nós possamos criar esse hábito enquanto cristãos. O padre fez uma analogia lindíssima da vara sozinha e ela entre um feixe. Sim. Então, muitas vezes a gente sucumbe porque a gente quer se tornar aquela vara separada e sendo a vara que bate em todo mundo. E a gente precisa ser comunidade. Eu acho que essas lives criou em nós um desejo profundo de formarmos pequenas comunidades, que a gente possa se amar, se cuidar e reconhecer os nossos erros, mas saber que maior do que os nossos erros, maior do que os nossos pecados, é a misericórdia e o cuidado de Jesus que tem para cada um de nós. Então, antes de jogar pedra, possamos pensar que eu posso ser também amanhã a vítima de algum apedrejamento por aí. Pronto. Então tá, eu convido as pessoas a esperarem um pouquinho mais. Nós vamos passar aqui para o senhor Jânio Gomes Rocha, que tem uns avisos aqui para a nossa diocese.
Olá, boa noite a todos e a todas. Marcos Paulo, como é que está você? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Tudo na paz. Primeiro, Marcos, agradecer a você e a Regina pela condução dessas escolas vivenciais virtuais, dizer que esse momento é muito importante para o movimento de Cursilhos, uma vez que nós temos como carisma a evangelização dos ambientes, e aqui é um ambiente virtual, onde alcançamos vários cursilhistas. Então, o movimento de Cursilhos aqui da nossa diocese está de parabéns por estar evangelizando virtualmente toda semana. Isso é muito bom e a gente fica muito satisfeito com o nosso movimento de Cursilhos. Agradecer também ao Padre Moisés pela essa brilhante mensagem que ele fez sobre conhecendo o magistério da igreja, né? Sabemos que o magistério da igreja faz parte do depósito da fé, juntamente com a sucessão dos apóstolos, com a tradição, e isso foi muito brilhante, essa nossa escola vivencial de hoje. Eu tenho como aviso, enquanto coordenação do movimento de Cursilhos na nossa diocese, eu tenho como aviso um momento de oração que nós vamos fazer com relação a todo o GER, que é o Grupo Executivo Regional que compõe o nosso movimento de Cursilhos de Cristandade. Nós fazemos parte do GER Nordeste 3.2 e que estão inseridos neste Grupo Executivo Regional as dioceses de Teixeira, Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista e Jequié. E no dia, Marcos, 24 de setembro, vai ter um momento de oração de todos os cursilistas de todas essas dioceses. Esse momento de oração vai estar a cargo daqui, da nossa coordenação do GE de Teixeira de Freitas, do Grupo Executivo Diocesano de Teixeira de Freitas. Nós vamos conduzir esse momento de oração, será no dia 24, das 19h30 até as 20h30, lá na Capela de Adoração, onde teremos também a presença do nosso assessor eclesiástico daqui do setor 1, que é o Padre Metódio, onde ele vai estar conduzindo esse momento de oração e será transmitida via este aplicativo do Facebook da Diocese para todas essas outras dioceses. Nós pretendemos fazer presencial, tomando os devidos cuidados, né, com um público máximo de 30 a 50 pessoas, desde que se inscrevam com a gente, para a gente organizar. Então, a gente, a partir de agora, já podemos começar a receber essas inscrições de quem quiser participar desse momento de oração presencialmente. E estão todos convidados. Façam a inscrição e vamos participar. Vai ser excelente esse momento de oração. Também, as pessoas vêm já nos perguntando com relação às escolas vivenciais presenciais. Nós sabemos que o nosso bispo, Dom Jair Tulino, ele publicou a nota pastoral de número 6, com relação às normas e diretrizes em tempos de coronavírus, do Covid-19, onde ele já aconselha a retomada dos grupos de orações, de reuniões de grupos e movimentos pastorais, cuidando para que não haja aglomeração e tomando todas as precauções para que os protocolos de segurança, uso de máscara, uso de álcool gel 70, distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa, já elencados na anterior nota pastoral. Então, nós somos igreja, e como igreja nós temos que seguir as diretrizes da nossa igreja. E aí, a gente pretende, a partir desse momento de oração, já retornar também às escolas vivenciais, com público reduzido, mas esperamos fazer assim nesse modelo, de virtual e presencial para poucas pessoas, por esse mesmo aplicativo. Então, na semana seguinte, após 24 de setembro, a gente pretende fazer já essas escolas vivenciais. Um outro aviso também que eu gostaria de dar para os nossos cursilistas seria com relação à sucessão da nossa coordenação, que se encerra esse ano, e estamos com a Assembleia Extraordinária já marcada para dia 28 de outubro, onde nós faremos uma Assembleia eletiva.
Então, vamos estar também já passando nos grupos do WhatsApp essa convocação e esperamos realizar essa sucessão de forma que venha agradar a todos e que venha agradar principalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Retorno aqui para a Regina, para encerrar junto contigo. Muito obrigado a todos. Valeu. Muito bem, vamos finalizando, vamos fazer a nossa oração. Gostaria só de ler um trechinho aqui para a gente finalizar, e Marcos Paulo faz aí a bênção, né, Marcos, para todo mundo. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Isso está lá em Romanos 8. Em verdade vos digo, se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Está em João 16. Então, que nós possamos, né, Marcos, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa crença nessa igreja que é rica, nessa igreja que é abençoada por Deus, por essa igreja que tem o nosso Papa Francisco, que tem os nossos párocos, todos eles são pessoas humanas, não é isso? Como mesmo a gente sabe, a nossa igreja, ela é santa e pecadora. E quem somos nós para estar julgando alguém? Então, nós vamos, cada um presta conta dos seus atos, das suas atitudes, não é isso, Marcos? Então, tenhamos a nossa fé, buscamos aumentar essa fé, criamos o hábito de rezar todos os dias, de falar com Deus todos os dias, e aqui está escrito, na página 22 do nosso Guia do Peregrino. Em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que cuida dos seus filhos. Esse é o Deus que não desampara os seus filhos. Mas nós precisamos o quê, Marcos? Estar unido a esse Deus. Estarmos unidos em oração e não deixar as coisas de Deus em segundo plano. Amém, Marcos? Amém. Temos que entender que o manto tem que ser cortado para moldar o ser humano e não cortar o ser humano para se moldar o manto. Muito a gente bem. tem que cuidar disso. Mas, Regina, você pediu para mim fazer a bênção, mas eu vou ficar com a do padre. É verdade, Marcos. Já abençoou, né? Já, eu quero aquela. Eu vou ficar com aquela. Tá? Muito bem. Deixa eu te falar, porque assim, eu gostei muito. Eu penso que a gente tem que convidar mais os nossos padres. As pessoas gostam, com saudade deles. Poucas pessoas têm podido participar das missas presenciais, mas eu sempre tenho um olhar. Eu passei 7 anos no seminário, eu sei que os padres precisam muito das nossas orações, do nosso cuidado, do nosso carinho. Então, que a gente aprenda também a acolher os nossos padres, né, cuidar deles também, porque precisam do nosso cuidado, do nosso carinho. Muitas vezes a gente sucumbe por falta de cuidado, e se o outro sucumbe porque eu deixei de cuidar, o pecado pode ser dele, mas também é meu por negligenciar o espírito comunitário. Então, que nós possamos, nessa noite, aprender a cuidar. Oi? Nós teremos mais padres, viu, Marcos, nas nossas próximas escolas vivenciais. Tem vários padres que não têm uma internet boa, que não têm disponibilidade, mas a gente tem convidado muitos padres para estar conosco. Nós teremos alguns ainda pela frente. Então tá, então nós já fomos abençoados pelo Padre Moisés. Gostaríamos de parabenizar aqueles que se fizeram presente conosco, parabenizar pelo ensinamento hoje dessa escola vivencial e dizer a todos que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, que todos tenham uma boa noite, que o amor de nós, a bênção de Deus e o amor de Maria para todo mundo, né, Marcos? Exatamente. Decolores. Decolores. Viva a vida. Até semana que vem, se Deus quiser. Até a semana que vem. E Ele quer.